Apesar dos filmes do Florentino nunca terem chegado ao mainstream de fato, ele nunca fez um blockbuster, ele é um diretor que faz muitos filmes que são lançados direto em vídeo, apesar dele ser um cineasta mais conhecido dentro do nicho do cinema de ação. Com certeza absoluta, ele influenciou filmes que hoje são tidos como clássicos contemporâneos da ação, como é o caso do John Wick, especialmente pelo trabalho muito minucioso que ele tem com a autenticidade e com a brutalidade das lutas, com a coreografia de tudo, com esse elemento performático das lutas. Com certeza, o diretor do John Wick, que foi dublê de ação a vida inteira, deve gostar dos trabalhos do Florentino. Não sei se eles chegaram a trabalhar juntos algum dia, mas olhando o John Wick em um filme como, por exemplo, o Undisputed 3, dá para enxergar esse cuidado que eles têm nas cenas de luta. O Florentino trabalha muito com o Scott Adkins, que é um ator e lutador, é um cara que realmente estuda artes marciais e faz coisas sensacionais nos filmes. O Scott Adkins até faz algumas pontas em filmes mais mainstreams, mas nunca chegou a protagonizar mesmo um filme de grande porte, e por isso também é um cara que fica mais limitado ao nicho do cinema de ação, o que é uma pena, porque ele de fato é um lutador espetacular. Algumas pessoas até dizem, mas o Scott Adkins só sabe lutar e não sabe atuar, e por isso que ele não é tão famoso. Mas como se o Keanu Reeves fosse um grande ator, né? Eu acho que o Keanu Reeves não é um bom ator, mas ele tem uma persona que funciona muito bem em alguns papéis. E como performer de ação, o Scott Adkins é melhor do que ele. É só assistir a um filme como o Undisputed 3, que inclusive é um dos melhores trabalhos do Isaac Florentino. É um longa que tem essa pegada meio B do diretor, é uma história bem apelativa, que já parte de uma franquia que começou com o Walter Hill. Na verdade, o Undisputed 2 é mais uma refilmagem do Undisputed 1 do Walter Hill do que uma continuação. E aí o 3 é de fato uma continuação do 2 que segue o personagem do Scott Adkins. Ele é um prisioneiro que participa de campeonatos ilegais de luta dentro das prisões. E, de novo, a história do filme, o roteiro, é muito mais um detalhe. O diretor se foca mesmo nesse elemento espetacular da luta. E esse filme, especificamente, o Undisputed 3, assume isso muito bem, porque o 2 tentava ter um draminha que não convencia muito, mas esse se foca mesmo nas lutas e numa certa reinvenção da abordagem dessas lutas. O Florentino possui um método bem característico, que é juntar essa ação mais realista com alguns efeitos de câmera bem mirabolantes, e a maneira que ele integra isso aos movimentos dos atores, a maneira que ele integra isso a toda a coreografia do corpo do Scott Adkins é incrível, é uma dança mesmo. Eu até costumo dizer que os bons filmes de ação são musicais, porque apesar de toda a violência envolvida, e nos filmes do Florentino existe muita violência, tem muito sangue, apesar dessa brutalidade, existe um elemento contemplativo que é muito presente, uma harmonia que está implícita em tudo. Pode parecer um pouco paradoxal dizer que existe harmonia em uma cena entre dois caras se matando, mas existe, e o próprio John Wick, que é um exemplo mais próximo de nós, trabalha muito bem com isso.